Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. O Senhor tem nos permitido um tempo longo para a meditação da palavra. Alguns de nós que não tínhamos tempo, agora nós temos tempo. Alguns que tinham algumas barreiras para não se chegar a Deus e a palavra, e o Senhor rompeu todas essas barreiras, nos trouxe para os nossos lares e está construindo algo. Eu quero falar isso para você. Deus nesse tempo está construindo algo, amém? E quero meditar contigo, se você puder abrir comigo a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Pai, mais uma vez te pedimos, fale conosco, nos leve, Senhor, a um nível de meditação, de reflexão, de entendimento, de compreensão, de discernimento, para que, terminando esse momento, Senhor eterno, contigo, Senhor, nós sejamos acrescidos da tua parte, de graça, Senhor, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para que os nossos dias vindouros sejam melhores, Deus eterno, que aqueles que vivemos, que sejamos, Deus eterno, filhos que exerçam o seu ministério, seu chamado, quer dentro de casa, quer como esposo, esposa, filhos, no nível, Senhor eterno, superior ao que nós temos vivido, em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, fale conosco a nossa oração, em nome de Jesus, e todos digam amém. A palavra diz aqui no versículo 21, partindo Jesus dali onde? Olha comigo em Mateus 14, versículo 34. Mateus 14, 34. Diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a todos os circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na hora de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Irmãos, nós conhecemos bem aquela passagem daquela mulher enferma, 12 anos, que tinha aquele fluxo de sangue e que ela tocou nas vestes de Jesus. E aqui nós vemos um outro momento em que muitos enfermos, a semelhança daquela mulher, não conseguimos colocar dentro de um tempo cronologicamente falando para saber quem tocou primeiro, mas está estabelecido que aquele que toca é curado. Aquele que tocou na borda da veste de Jesus foi curado, isso que a palavra diz aqui. E lhe rogava ao menos que pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos que tocaram ficaram sãos. E
continuando, começando agora o capítulo 15, a palavra diz que vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Da mesma forma que alguns chegavam a Jesus com algumas necessidades, como os enfermos, e esses que tiveram a ousadia de tocar foram curados, também viam alguns especiais para contestar. Me deixa começar a esclarecer para você o que Deus tem colocado no meu coração. São aqueles que se aproximam de Jesus. Olhando para esse termo, ou melhor, para esse texto, a gente vê que alguns necessitados chegaram e tiveram suprido suas necessidades, mas alguns já vieram não para buscar, mas já vieram prontos aos seus olhos, no seu entendimento. Eles já tinham um plano feito em se aproximar de Jesus. Enquanto alguns gozavam do que Jesus podia oferecer, alguns se chegavam não nem para buscar algo, mas chegaram para contestar. Enquanto eu meditava nessa palavra hoje, o Senhor me trouxe isso como uma parte da mensagem, para que a gente preste atenção de quando a gente se aproxima do lugar onde Jesus está. Jesus supre necessidades, sim, ainda supre ainda hoje. Eu tenho certeza que Ele curou muitos nesse dia em vários lugares. Eu sei que Jesus acalmou algumas tempestades em alguns lugares. Eu sei que Jesus supriu, sabe, fez aquilo que para o homem era impossível, Jesus fez hoje. Mas também, se a gente não cuidar como igreja de uma forma geral, a gente se aproxima ainda de Jesus cheios, quando a gente deveria estar vazios, para nos aproximar dele e receber o que ele tem para nós. Não só nessa noite, mas estou falando durante esses dias, esses últimos 6 meses, por exemplo, como nós chegamos na casa do Senhor, como nós chegamos no ambiente onde Jesus está. Será que nós chegamos e conseguimos tocar nele alguma vez? Será que fomos curados em algumas coisas? Será que tivemos algumas coisas em nós saradas? Ou nós chegamos diante dele com alguns preconceitos estabelecidos em relação à igreja, em relação a irmãos, em relação ao ministério, em relação a lideranças? Como é que nós temos nos aproximado de Jesus? E o interessante é que no decorrer desse texto do capítulo 15, aqueles que representavam as maiores autoridades da igreja, escribas, fariseus, eles chegam para Jesus com um motivo assim, bem forte. Eles olham para Jesus, eles chegam onde Jesus está, eles têm a oportunidade de falar com Jesus, e eles apresentam esse argumento: pois, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. A preocupação deles aqui era que os discípulos de Jesus não haviam lavado as mãos antes da refeição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana você chegou a fazer alguma das suas refeições sem lavar a mão? Se tivesse alguns fariseus perto de você, ele ia te apontar para Jesus. Mateuzinho, lavou a mão, não. Chegou lá no cartório, veio de bike, chegou, já foi pegando as coisas e comendo. Mas só, queridos, que para eles não era esse o motivo banal. Por muito tempo, os sábios,
as mentes pensantes de Israel se ajuntavam e ele discorria sobre as leis de Moisés. Eles iam fragmentando as leis, eles iam discutindo as leis e detalhando a um ponto de que chegarem até nesse lugar onde o lavar as mãos antes das refeições se tornaram rituais. E era para eles um motivo grave de transgressão de uma lei. Não que isso estivesse escrito, mas eles chegaram no decorrer dos anos, foram passando conhecimento e tradição de homem para homem, de geração para geração, ao ponto de chegarem nesse momento em que Jesus estava aqui, neste lugar, Jesus sobre a terra, com seus discípulos, eles chegarem e enxergarem em Jesus e nos seus discípulos essa transgressão, não da lei de Moisés, mas a tradição dos anciãos, aquilo que eles discutiam e chegavam no consenso, eles começaram a escrever, e aquilo que eles escreviam, que traziam das discussões como sabedoria, eles tinham como lei, e chegar um ponto que as leis de Moisés e as leis dos anciãos tornaram para eles no mesmo nível. E eles acusam Jesus e os seus discípulos de transgredir a lei dos anciãos. Aí Jesus diz para eles: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquele que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Deixa eu só mostrar isso aqui para você, e eu concluo essa mensagem trazendo o centro da mensagem que Deus colocou no meu coração. Jesus agora mostra para eles que o que eles fazem sim é grave, que pela forma como eles viviam nesses dias, ao invés de um filho, estamos falando de conhecedores da lei de Moisés e da tradição dos anciãos, quando um filho tinha os seus pais idosos e uma certa herança, eles pegavam aquela herança, iam até o templo, falavam com o escriba e faziam uma doação dos seus bens ao templo. Faziam um papel de doação ao templo. Aquilo que era para cuidar dos pais e das mães, eles entregavam no templo. E quando os pais morriam, eles iam lá conversar com os escribas, chegavam a um acordo, eles reaviam as suas propriedades e pagavam algo no templo que foi escrito. E Jesus está dizendo: vocês deixaram de cumprir a lei de Deus, vocês não honram aos seus pais e estão preocupados em lavar as mãos. O Senhor começou a falar comigo, queridos, em cima disso. Onde é que está a nossa mente, o nosso coração nesses dias? Será que nós estamos preocupados com algumas coisas que não, inclusive não está na Bíblia? Por desconhecer a palavra, a gente se empenha com assuntos que não movem o coração de Deus. O Senhor está me chamando e te chamando de volta, falando: filho, cuida daquilo que eu te dei. Cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida da sua esposa, cuida do seu marido, cuida dos seus, cuida da sua família, cuida da sua casa. Se você começar a cuidar da sua casa, você vai passar com a mesma responsabilidade, com o mesmo nível de empenho. Cuida da minha casa de oração. Às vezes a gente se preocupa com coisas que não são relevantes, e temos o nosso interior, aos olhos de Deus, contaminados.
as pessoas tocam em Jesus, e segundo aquilo que ele relata para aquela mulher de fluxo de sangue, as pessoas tocando nele, ele disse para aquela mulher, ou para um dos seus discípulos: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém chegou, tocou de uma certa forma, que saiu de mim poder. Agora aqui a palavra diz assim: e rogavam-lhe ao menos que pudessem tocar nós de suas vezes. E todos os que tocaram fizeram com que de Jesus saísse poder. O momento em que alguém com o coração alinhado tocou e recebeu, e alguém com o coração desalinhado chegou de qualquer jeito e levou um pedaço para mim. Amém? Agora sim você vai entender o que quer dizer partindo dali. Retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Deixa eu só te mostrar. Aquela mulher cananeia, ou em Marcos é chamada de mulher Sirofenícia, ela chega em Jesus chamando: Senhor, filho de Davi. Deixa eu só te mostrar como é isso. Quando fala mulher cananeia, ou em Marcos mulher Sirofenícia, cananeia faz menção de um povo que morava na terra que Deus prometeu dar ao descendente de Abraão. Quando Josué entra com o povo nessa terra, eles vão conquistando, e os cananeus, os jebuseus e todos os outros deuses são expulsos. Olha que chegou agora. Todas as vezes que o povo de Deus entra na terra da promessa, os eus são expulsos. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem um eu grande aí dentro ainda? Se a unção com a presença do Filho entra, os eus têm que ir embora. Então eles expulsam muita gente, mas não expulsam todos. E onde o povo de Deus ocupa, ainda fica na periferia dessas regiões com outros povos. E por isso, partindo eles, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então existia um território que era de Israel, mas com fronteira com os cananeus, ou com os Sirofenícios. Por que Sirofenícios? Porque naquela região onde Jesus foi, tinha metade do povo de sírios e metade de fenícios. Por isso, mulher Sirofenícia. Então, mas só que essa mulher, quando ela fica sabendo que Jesus está chegando na região dela, ela já tem um esclarecimento de quem Jesus é, porque ela chama Jesus, ela diz assim: Senhor, filho de Davi. Quando ela fala filho de Davi, ela não fala só filho de Davi de uma forma vaga. Ela sabe que esse homem, ele é da descendência de Davi, mas só que, deixa eu te falar isso, querido, ela reconhece quem Jesus é. Às vezes a gente não reconhece quem Jesus é. A gente chega na presença sem reverência. A gente chega para uma reunião com ele e não reconhece que ele está no lugar. Ela diz assim: minha filha está horrivelmente endemoniada.
diz assim: ele, porém, não lhe respondeu nada. Mas só que isso aqui me dá base, e te dá base, que quando eu e você falamos com Jesus, falamos com nosso Senhor, nosso Salvador, Ele não responde, não quer dizer que Ele não ouviu. Toda vez que eu e você falarmos algo, como essa mulher, Jesus está com seus discípulos. Vou falar de novo. Jesus está com seus discípulos. Aí a mulher vem falando: Senhor, filho de Davi. Jesus ouve, mas os discípulos também. Aí ele, porém, não respondeu. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Aí Jesus resolve dar uma lição. Ele olha para a mulher e diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus resolve falar, a resposta que ele dá deveria afastar a mulher, porque ele não responde ao que ela diz, ele responde o que ele quer. Ele não diz: eu não vou curar. Ele responde numa outra dimensão. Ele diz: não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a Bíblia diz aqui: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Se Jesus te chamasse de cachorro, eu vim fazer um pedido, eu me prostrei, eu adorei, e Jesus falou: sai para lá, amigão. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas e caem na mesa de seus donos. Aí Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como queres. Deixa eu falar para você, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vendo um trecho da palavra que o Senhor está falando para mim e para você. Eu estou nesse tempo te estimulando a se aproximar de mim. Pode ser que você fale comigo e eu não te respondo. Pode ser que você insista e eu te dê uma má resposta. Mas só que essa mulher cirofilista, essa mulher de uma outra nação, essa mulher que não era do povo escolhido, ela traz para mim e para você uma lição. Ela se aproxima reconhecendo quem é Jesus. Quando ela não obtém uma resposta, ela persiste. Quando ela é afastada, ela adora. Vou falar de novo. Ela se aproxima de alguém que ela sabe que é Senhor, mas não é Senhor dela, aos olhos dela nesse dia. Ela se aproxima com reverência. Quando ela é rechaçada, ela adora. E quando ela adora, ela recebe. Nós estamos vivendo dias difíceis, diferentes. Esse é o mundo,
tudo que a gente ouve. Esses dias não permanecerão nesse nível que a gente está vivendo. O segundo fala, as coisas piorarão. Eu não sei como é que você tem se aproximado de Deus. Eu não sei como é que você tem ocupado os seus dias. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus nesses dias. Mas eu posso te dizer, é tempo de se aproximar, é tempo de buscar, é tempo de a gente se achegar, é tempo de a gente estabelecer em Deus e com Deus um relacionamento, é tempo de abrir um canal entre o céu e a terra. Mas ainda estamos chegando no centro que o Senhor falou comigo. Deixa eu te mostrar. Segundo alguns estudiosos, quando se fala de cananeus que habitavam aquele lugar que Deus escolheu dar para a descendência de Abraão, era a descendência daquele filho de Noé que desnudou aos olhos dos seus irmãos a nudez do seu pai, e o melhor, expôs a nudez do seu pai. E essa palavra cachorrinhos, ou que no original é cães de colo ou cães de estimação, era a forma como eles eram tratados. Então Jesus não ofendeu chamando de cachorrinho, mas eles também tinham, na sua forma assim de relacionar-se com seus deuses, com D minúsculo, os fenícios, os cananeus, que a semelhança do que o povo de Deus fazia, de sacrifícios em altar ao seu Deus, na tradição dos fenícios, tudo o que permanecia sobre o altar era dos seus deuses. Melhor, para cima, não. Sem para baixo. Então, sem mão. Era dos seus deuses. Mas tudo aquilo que caísse no chão era dos filhos desses deuses falsos. Então era dos cachorrinhos. Então quando Jesus diz assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, aí ela diz, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Dos seus donos. Eu estava falando do relacionamento que ela tinha com deuses dela. Seus donos. Nós temos só um dono, trino. Sem muito entendimento, ela se aproximou e Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Aí o Senhor me falou para te falar isso aqui, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Se Jesus atendeu ao pedido de um estranho, quanto mais de um filho de Deus, de um irmão dele. Ele só está falando para mim e para você que nós precisamos só nos relacionarmos da forma certa com Ele. Nós precisamos só alinhar o nosso interior. É um tempo de dificuldade, cara. É um tempo que as coisas estão apertando e vão apertar. Ainda mais. Se a gente olhar, é que a gente não sabe, queridos, a gente ainda não sabe o que já está acontecendo dentro do nosso país. Já tem pessoas vivendo desespero, dias difíceis, como se fosse guerra. E Deus está falando para mim e para você: é tempo da minha igreja clamar, é
tempo de a gente entrar no secreto com o Senhor, é tempo de abrir o coração, é tempo de chamar o céu, é tempo de verdade trazer a presença e a glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se eu deveria falar, mas já veio do Espírito, eu vou falar. Quando eu voltei para Jesus, no ano 2000, eu tinha um código com ele. Eu falava: Senhor, isso, menino na fé, o Senhor está comigo, então me toca. Cara, eu sentia como se ele tocasse no meu coração. Não era automático, mas era uma verdade. Era ele tocar e eu ficar cheio. E o Senhor tem me levado a esse lugar de novo. Volta a ser menino, volta a ser inocente, volta a ter essa pureza diante de mim. Hoje a gente sabe muita coisa, irmão. Hoje a gente conhece, hoje a gente sabe pregar, hoje a gente é querido. E até por a gente fala: Senhor, não sei mais nada. Eu só quero o Senhor, eu só quero a tua presença, eu só quero a tua glória, eu só quero o Senhor de verdade, a tua companhia. Assim, duas formas de nos aproximarmos de Jesus: como os líderes religiosos que contestam a santidade, a pureza de Jesus e de seus discípulos, que contestam a pureza de Jesus e de seus discípulos. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, aqui em casa, presta atenção. Não é tempo de contestar a pureza de ninguém. É tempo de olhar para dentro e ver se estamos puros. Ou a segunda forma, como a cananeia, que compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus, reverentemente usou a própria metáfora de Jesus para reivindicar seu espaço, a atenção para ela e o favor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Espírito Santo me fez e está fazendo. Nós temos crédito com o Senhor? Como assim? Tem coragem, olhando para dentro de nós, de pedir alguma coisa para Deus? O Espírito Santo disse assim: a fé humilde daquela mulher mostrou-se grande e eficaz aos olhos de Deus. Termino com esse texto que tem sido muito falado, muito ouvido por mim e por você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, eu tenho certeza disso, eu vou te falar. Por aquilo que nós temos vivido como igreja no nosso Brasil, e cada um no seu nível de sabedoria e de negligência, como a gente não respondeu para o Senhor da forma como Ele queria, e como tem uma geração se perdendo, aprove a Deus me acordar
e te acordar. Do jeito dele. Caminho mais alto, planos mais altos. Ele chegou até mim, até você. Ele chegou na China, ele chegou nos Estados Unidos, na Europa. Ele chegou aqui no nosso país para me acordar e te acordar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que fique essa mensagem para mim e para você. Que a gente possa dar uma resposta ao nosso Deus, ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Aquele que pode aqui, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, que mais uma vez nos alimenta, mais uma vez fala conosco, e que mais uma vez nos toca, Senhor, profunda, em nome de Jesus. Quero, Senhor eterno, agora pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas e fraquezas. Eu sei que essa oração de muitos comigo. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados. Perdoa as nossas negligências, Senhor. Perdoa, Pai eterno, aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, e aquilo que nós não deveríamos ter feito e fizemos. Nós te devolvemos agora o seu lugar de honra e de glória na nossa mente e no nosso coração, pedindo ao Senhor Espírito Santo que cuide de nós, que nos instrua, que nos direcione em todas as coisas, que o Senhor nos guarde no dia mau, nos guarde de todos os maus que estão aí pela frente, que o Senhor nos coloque em um lugar seguro, nos ensine de novo o caminho para aquele lugar que o nosso Pai chama do esconderijo do Altíssimo. Nos faça descansar à sombra do Onipotente. Deus, e continue falando conosco, continue guardando a nossa mente, o nosso coração no Senhor. Deus eterno, nos ajude a nos posicionar no Senhor eterno, segundo a tua vontade. Nos ajude a nos calar, nos ajude a abrir a nossa boca, que em tudo que nos dizer respeito, glorifique e exalte o seu nome, em nome de Jesus. E nós te devolvemos, Senhor eterno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. E te agradecendo pela tua palavra que nos instrui uma vez mais nesse dia. E te pedimos, nos ajude a usar da melhor forma o nosso tempo, em nome de Jesus. Nos leva a investir tempo na tua palavra, na oração, na comunhão. Nos leve a orar e a jejuar, como o Senhor tem levado a nossa liderança, Senhor eterno, a esse nível de sabedoria e de sensibilidade, em nome de Jesus. E nós queremos abrir o céu sobre este lugar, sobre essa nação. Nós queremos abrir o céu sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Por isso nós entregamos tudo nas tuas mãos e te pedimos, Pai, faça em nós e faça através de nós a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Senhor, a nossa nação sofre, Pai. Existe muita gente morrendo, Senhor, das mais variadas formas, Pai, das mais variadas causas, Pai. E nós te pedimos agora, nos ajude a remir o tempo, Senhor. Deus, que nos momentos, Pai, em casa, Senhor, nos faça e nos leve, Senhor eterno, aos contatos certos, Deus. Use as nossas vidas, mesmo que for de casa, Senhor. Deus eterno, nos faça orar e interceder da forma certa, Deus. Não, Pai eterno, permita mais que saia da nossa boca, Pai. Pai eterno, palavras, Deus eterno, orações, Deus eterno. Pai eterno, como, Senhor, aquelas orações decoradas, Senhor. Mas que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, ao clamor que está no Teu coração. Deus eterno, faz de nós, Senhor eterno, voz do que clama no deserto. Deus eterno, que Teu Espírito dê a liberdade de nos conduzir, de nos usar, de falar através de nós, em nome de Jesus. Direcione a nós as pessoas certas, Deus. Não permita que a gente perca tempo, Senhor, com conversas vãs e redes sociais, mas nos leve a fazer o contato certo, Deus, a nos achegarmos, Pai, a contactar as pessoas que estão necessitadas, Deus, em nome de Jesus, aquelas, Senhor, que estão prontas para receber uma palavra e se converter nos seus maus caminhos, Pai. Ah, Senhor, nos faça parar de guerrear como igreja, Deus, a nos machucarmos, a nos mordermos, como crianças, mas nos faça, Senhor, alcançar os perdidos, Pai. Não deixe a nossa liderança, Senhor,
falando liderança, tanto no país como nas cidades, Deus, e das igrejas, ministérios. Não permita, Senhor, que a gente perca tempo, Pai, mas nos leve, Senhor, nos conduza, Senhor. Deus eterno, a ceia, Pai eterno, como diz aquele louvor, como um farol que brilha à noite, Senhor, como um ponte sobre as águas, Deus. Nos faça, Senhor eterno, nos leve a nos movermos, Pai eterno, como igreja santa, Senhor, como ministros do Senhor, como apóstolos, Pai eterno, como enviados da tua parte, missionários, Deus eterno. Nos use como pastores, Deus, onde o Senhor quiser, Pai. Por isso nos rendemos ao Senhor, Pai. Que sejam dias para a tua glória. Que quando terminar, Senhor eterno, esse período, Senhor eterno, de confinamento, esse período de restrição, quando nós nos voltarmos a nos ajudarmos, Senhor eterno, como corpo de Cristo, Deus eterno, que seja um corpo coordenado pelo cabeça que é Cristo, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecidos ao Senhor, em tudo e por tudo, e clamamos, Pai, pelo nosso presidente da República, pelos ministros, pelos governadores dos estados, Deus eterno, por todos os níveis de deputados, de senadores, Deus eterno, os nossos prefeitos, nossos vereadores, Deus eterno, sobre todo o corpo médico desse país, Deus eterno, sobre toda a enfermagem, todo o corpo clínico, Deus eterno, usa mesmo essas pessoas para salvar vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor eterno, o reinado do Senhor, e nós queremos nos arrependermos como igreja, Pai, como filhos egoístas que temos sido, Deus, em nome de Jesus, Pai. Olhando para os nossos próprios umbigos, Senhor, e Senhor eterno, nos contentando com a nossa maneira, Senhor eterno, restrita, pequena, egoísta, de olhar e de pensar. Nos dê a mente de Cristo, Senhor. Nos leve, Senhor eterno, para junto de Ti, e nós oramos agradecidos, Espírito Santo, nos rendendo a Ti, em nome de Jesus, e todos digam amém.